Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção. E a gente vai continuar hoje lendo o livro No Invisível, que foi escrito pelo Leon Denis. E hoje a leitura vai ser do capítulo 17, Fenômenos Físicos às Mesas. Os fenômenos físicos se apresentam sob as mais variadas formas. A força que serve para produzi-los presta-se a todas as combinações. Penetra todos os corpos, atravessa todos os obstáculos, transpõe todas as distâncias. Sob a ação de uma vontade poderosa, consegue decompor e recompor a matéria compacta. É o que demonstra o fenômeno dos apports, ou transportes de flores, frutos e outros objetos através das paredes em aposentos fechados. Zollner, o astrônomo alemão, observou a penetração da matéria por uma outra matéria, sem que fosse possível distinguir solução de continuidade em um e outro corpo. Com o auxílio da força psíquica, as entidades a que são devidas as manifestações chegam a imitar os mais estranhos ruídos. W. Crookes, em sua obra já citada, ocupa-se desse gênero de fenômenos. O nome popular de raps, percussões, dá uma ideia muito pouco verdadeira desses fenômenos. Repetidas vezes, durante minhas experiências, ouvi pancadas delicadíssimas que dir-se-ia produzidas pela ponta de um alfinete. Uma cascata de sons penetrantes como os de máquina de indução em pleno movimento. Detonações no ar, ligeiros ruídos metálicos agudos. Sons que se assemelhavam a raspaduras, trinados como os de um pássaro e etc. Entende o célebre químico que esses toques que ele diz haver sentido em seus próprios ombros e nas mãos devem ser atribuídos, na maioria dos casos, a inteligências invisíveis, pois que, mediante sinais convencionados, se pode conversar horas inteiras com essas entidades. Em presença do médium Hom, um acordeão, encerrado numa caixa ou suspenso no ar, tocava sozinho doces melodias. O peso dos corpos aumentava ou diminuía à vontade. Uma mesa tornava-se alternadamente pesada, ao ponto de se não poder levantá-la, ou tão leve que se suspendia ao menor esforço. Hom foi recebido por vários soberanos. O imperador Alexandre II obteve em sua presença uma manifestação pouco comum. Em plena luz, a mão de um espírito abriu um medalhão que se ajustava sobre um dos botões do uniforme que o imperador trazia, medalhão em que estava encerrado o retrato do falecido Czarevich. Uma comunicação ditada por pancadinhas sobre o botão veio em seguida demonstrar ao czar que o espírito que se manifestava era exatamente aquele em que havia pensado. Em memorável sessão, a 16 de dezembro de 1868, em Ashley House, Londres, sessão a que assistiu Lord Lindsay, Lord Adair e o Capitão Wine, seu primo Hom, em transe mediúnico, foi levantado e projetado da parte de fora de uma janela, suspenso a essa altura da rua, e entrou por uma outra janela. Lord Lindsay foi convidado a dar testemunho desse fato perante a sociedade dialética. Víamos Hom, diz ele, flutuando no ar, fora da janela, a uma distância de 6 polegadas. Depois de ter ficado nessa posição durante alguns segundos, levantou a outra janela, resvalou pelo quarto com os pés para frente e voltou a sentar-se. As duas janelas ficam a 70 pés acima do solo, separadas entre si de 7 pés e 6 polegadas. Esses fenômenos se produziam em casas em que Hom jamais havia penetrado antes, e onde não poderia fazer preparativo algum, nem recorrer a artifícios especiais. A 27 de maio de 1886, em Paris, o Dr. Paul Gibier
preparador do Museu de História Natural, observou em presença do médium Slade o caso de levitação de uma mesa, que se ergue, vira-se e vai tocar com os 4 pés o forro da sala, em menos tempo que o necessário para o referir. Com um fim de experimentação psíquica, viu-se depois ilustres sábios, Charles Richer, Lombroso, Ad Rochas, Flammarion e etc., colocarem as mãos nessas mesas tão ridicularizadas, em companhia da médium napolitana Eusápia Palladino, e interrogarem o fenômeno. Numerosas fotografias tiradas durante essas sessões mostram a mesa completamente afastada do solo, enquanto a médium tem as mãos e os pés seguros pelos experimentadores. Essas sessões começaram em Nápoles em 1891, em seguida um desafio lançado pelo cavalheiro Chiaia ao professor Lombroso. Tem uma nota aqui que diz assim: Ver depois da morte, capítulo 19, o professor Lombroso, na ata redigida, atesta que um guarda-louça caminhava sozinho em meio da sala como um paquiderme. Bom, voltando. Foram renovadas em Milão em 1892, depois em Nápoles em 1993, em Roma e em Varsóvia em 1894. Em 1895, em casa do Sr. Charles Richer, no castelo de Carqueirane e na ilha Roubaud, nas costas da Provença. Em 1896, em Anhelas, em casa do Coronel de Rochas. Em 1897, em Montfort-la-Maurie, em presença do Sr. Flammarion. Em 1901, em Auteuil, onde Sully Prudhomme se reuniu aos experimentadores habituais. Outras sessões se efetuaram no Círculo Minerva, em Gênova, em 1901, as quais tiveram grande repercussão na Itália. O Sr. Vassallo, diretor do século XIX, reuniu em um volume as narrativas dessas sessões que ele acompanhou com escrupulosa atenção. A 5 de abril de 1902, realizava ele, sobre o mesmo assunto e sob o título A Mediunidade e a Teoria Espírita, na Associação da Imprensa em Roma, uma conferência presidida pelo ex-ministro Luzzati, presidente da associação, conferência de que todos os jornais italianos deram notícia em termo elogioso e cujo resumo pode ser assim feito. Primeira sessão. Em plena luz, a mesa de pinho tosco de 4 pés com 1 metro de comprimento levanta-se, afasta-se do solo um grande número de vezes e fica suspensa 10 centímetros do ladrilho, sem que mão humana a tocasse. Durante esse tempo, as mãos de Eusápia se conservaram seguras por seus vizinhos, que lhe examinavam igualmente os pés e as pernas, de modo que nenhuma parte de seu corpo pudesse exercer o mínimo esforço. Segunda sessão. Pancadas violentas de quebrar a mesa ressoam. Aparecem mãos cujo contato e cujas carícias se sentem, mãos largas e vigorosas de homens, mãos menores de mulher, mãozinhas minúsculas de crianças. Lábios invisíveis colam-se à fronte dos assistentes e ouvem-se beijos. Impressões de mãos invisíveis são obtidas em pastilina. Quinta sessão. O médium, cujas mãos estão sempre seguras, é levantado, com a cadeira, por uma ação oculta, sem choques, sem abalos, num movimento lento, e é conservado suspenso no ar, ficando com os 2 pés e os pés anteriores da cadeira em cima da mesa, já estragada pelos trambolhões. O peso erguido é de 70 quilos e exige uma força considerável. Coisa mais extraordinária, da superfície da mesa, Eusápia, com a cadeira, é ainda levitada de tal sorte que o professor Porro, astrônomo, e uma outra pessoa chegam a passar as mãos sobre os seus pés e os da cadeira, sem acordo prévio e com perfeita concordância de impressões.
O fato de destacar-se da mesa cadeira denota mais ainda que o de se afastar do solo, a intervenção de uma força extrínseca ao médium, inteligente, calculadora, que soube proporcionar os atos aos resultados e evitar um acidente sempre possível, dado o peso de Eusápia, o apoio precário de uma mesa meio quebrada e o fato de que 2 pés da cadeira se achavam suspensos no vácuo. Sexta seção. Transporte de objetos sem contato. Flores, anéis, instrumentos de música, ardósias, bússola e, sobretudo, um desses dinamômetros que servem para medir a força com que se pode apertar uma mola. 4 ou 5 vezes, como por brincadeira, esse dinamômetro é arrebatado ao seu proprietário que o havia reposto na marcação do 0. Depois, restituído, de cada vez, com indicações variantes, desde um máximo, correspondente a uma força hercúlea, até um mínimo, igual à força de uma criancinha. Como atribuir, diz o professor Porro, a uma emanação de Eusápia um processo tão complicado de atos volitivos e conscientes, acompanhados de tão acertada graduação de efeitos dinâmicos? Poderia ela, alternativamente, simular diversas entidades e desenvolver em cada caso uma força apropriada? No correr das sessões subsequentes, produziram-se materializações de que nos ocuparemos no capítulo especialmente consagrado a esse gênero de manifestações. O Dr. Oshorovitz, de Varsóvia, obteve, em pleno dia, e muitas vezes à vontade, com o concurso da médium senhorita Stanislas Tomczyk, deslocamentos, sem contato, de objetos materiais, lápis, agulhas, tubos de experiências, etc., e os conseguiu fotografar suspensos no vácuo. É um erro considerar-se, como se tem feito, o fenômeno de levitação uma violação das leis da gravidade. Ele demonstra simplesmente a ação de uma força e de uma inteligência invisíveis. O médium não poderia encontrar em si mesmo o poder de se elevar sem ponto de apoio e permanecer suspenso. É preciso adquirir necessariamente a intervenção de uma vontade estranha, que acumula força fluídica em quantidade suficiente para contrabalançar o peso do médium ou dos objetos levantados e os afastar do solo. Os fluidos são fornecidos em parte pelo próprio médium, que, em tal caso, desempenha a função de pilha, bem como pelas outras pessoas presentes e ainda, se são insuficientes, por outras entidades invisíveis que prestam seu concurso ao operador. O mesmo se dá com os raps ou pancadas. Esses ruídos são produzidos pela condensação e projeção de aglomerações fluídicas sobre corpos resistentes. Essas aglomerações são às vezes luminosas. Lê-se nas notas do Sr. Livermore. Todos esses fenômenos, é evidente, são conformes às leis físicas conhecidas. Basta apenas tornar extensiva a aplicação dessas leis ao mundo invisível como ao visível, e tudo imediatamente se explica e esclarece. Nada há nisso de sobrenatural. O Espiritismo é a ciência que nos ensina a conhecer a natureza e a ação das forças ocultas, como a mecânica nos faz conhecer as leis do movimento e a ótica as da luz. Seus fenômenos vêm reunir-se aos fenômenos conhecidos, sem alterar nem destruir a ordem imponente que os rege. Dilata-lhes simplesmente a órbita de ação, ao mesmo tempo que nos faz penetrar nas remotas profundezas da vida e da natureza. As mesas não representam unicamente um papel importante nas manifestações físicas espontâneas. Figuram também nos fenômenos de ordem intelectual. As mesas giratórias e falantes suscitaram muitas críticas e zombarias, mas, como disse Victor Hugo, essa zombaria é astuta. Se, pondo de parte o motejo, ocioso e estéril, consideramos o fato em si mesmo, que reconheceremos nas manifestações da mesa? Quase sempre o modo de ação de um ser inteligente e consciente. A mesa é um dos móveis mais fáceis de manejar. Encontra-se em toda parte, em todos os aposentos. É por isso que se presencia, é por isso que, de preferência, é ela utilizada.
O que é preciso ver antes de tudo nesses fatos são os resultados obtidos, e não o objeto que serviu para os produzir. Quando lemos uma bela página ou contemplamos um quadro, cuidamos acaso da pena que a escreveu ou do pincel que o executou? A mesa não tem maior importância. Não passa do instrumento vulgar que transmite o pensamento dos espíritos. Conforme os manifestantes, esse pensamento será alternativamente banal, grosseiro, espirituoso, poético, malicioso ou sublime. Os investigadores que por esse meio recebem testemunhos de afeto dos seres que lhes foram caros esquecem facilmente a insignificância do processo utilizado. Certos movimentos da mesa podem, sem dúvida, ser atribuídos à ação de forças exteriorizadas pelos assistentes e transmitidas por suas próprias mãos ao móvel. Nessas experiências é preciso considerar sempre o movimento involuntário dos operadores, quando se trata de fenômenos físicos, e a sugestão quando se trata do fato intelectual. Na maioria dos casos, entretanto, são insuficientes essas duas causas para explicar o fenômeno. Em primeiro lugar, o contato das mãos nem sempre é necessário para provocar os movimentos. Faraday, Babinet, Chevreul e outros sábios haviam adotado, para resolver o problema, a teoria dos fenômenos musculares inconscientes. Eis que, porém, as mesas se moveram livres de todo contato humano. Foi o que ficou demonstrado nas experiências de Robert Hare e W. Crookes, que fiscalizaram os movimentos da mesa por meio de registros de precisão empregados nos laboratórios de física. Em relatório da comissão designada pela Sociedade Dialética de Londres em 1869, veio confirmar suas deduções e concluía assim, primeiro, uma força emanante dos operadores pode agir sem contato ou possibilidade de contato sobre objetos materiais. Segundo, é frequentemente dirigida com inteligência. As experiências, continuadas durante muitos anos em Paris, à rua de Beaune, número 2, por Eugênio Nuss, o argustíssimo escritor, e a quem vieram reunir-se o pintor Brunier, o compositor Alier Bureau, o engenheiro Fanchot e etc., são das mais célebres. Recordemo-las sucintamente. Utilizam-se ao começo de uma mesa de jantar, pesada e maciça, que se ergue sobre 2 pés e permanece imóvel em equilíbrio. Uma enérgica pressão sobre ela consegue, com dificuldade, restituí-la à posição normal. Experimentam em seguida com uma mesinha que, mais leve, saltita, erguendo-se sob as mãos nela apoiadas. Imita o movimento oscilatório do berço e o alfar da vaga. Já não é um objeto, é um ser. Não necessita, para compreender, nem de palavra, nem de gestos, nem de sinais. Basta querer-se e, rápida como o pensamento, vai, volta, detém-se, ergue-se nos 2 pés e obedece. Fala, mediante a percussão de golpes, dita sentenças, ensinos, frases delicadas ou profundas. Por exemplo, a experimentação solitária é fonte de erros, de alucinações, de loucura. Para fazer experiências proveitosas, é preciso ter o pensamento voltado para Deus. Elevai vossas almas a Deus, a fim de serdes fortalecidos contra os descoroçoamentos da dúvida. Perdem-me que se exprima em inglês. Ela o faz de modo extremamente poético. Muitas expressões desconhecidas dos assistentes não conseguem ser traduzidas senão a poder de dicionário. Vêm depois as definições em 12 palavras. Desafio, diz Eugênio Nuss, todas as academias reunidas a formular bruscamente, instantaneamente, sem preparo prévio, sem reflexão, definições circunscritas em 12 palavras, tão claras, tão completas e muitas vezes tão elegantes como as improvisadas pela nossa mesa. Eis aqui algumas delas. A harmonia é o equilíbrio perfeito do todo com as partes entre si. Amor, polo das paixões mortais,
força atrativa dos sentidos, elementos da continuação. Religião futura, ideal progressivo por dogma, artes por culto, natureza por templo. Às vezes, acrescenta o escritor, para maior prova da espontaneidade do fenômeno, nos recusávamos a aceitar uma definição. A mesa recomeçava imediatamente e nos ditava uma frase de 12 palavras inteiramente nova. Outras vezes, interrompíamos o fenômeno para procurar por nós mesmos o fim da frase, e nunca o encontrávamos. Um exemplo. A mesa nos dava a definição de fé. A fé diviniza o que o sentido nos revela e que? Disse eu de repente, detendo a mesinha para impedir de terminar o ditado. Nada mais que 3 palavras. Procuremos. Olhamos uns para os outros, refletimos e ficamos boquiabertos. Afinal, restituíamos à mesa a liberdade de movimentos. E ela conclui tranquilamente a frase. A razão explica. Por mais vontade que tivéssemos de nos limitar ao papel de experimentadores, não nos era possível permanecer indiferentes às afirmações desse interlocutor misterioso que exibia e impunha sua estranha personalidade com tanto vigor e independência, superior a todos nós, pelo menos na expressão e na concentração das ideias, não raro nos descerrando perspectivas de que cada um confessava de boa fé não ter tido jamais a intuição. A mesma mesa compôs melodias. Ouviu-lhe Felicien David a expressão e ficou encantado. Entre outras havia o canto da terra no espaço, o canto do mar, a melodia do vento, o canto do satélite lunar, o canto de Saturno, de Júpiter, de Vesta, a adoração e etc. Foram também ditadas comunicações mediante pancadas vibradas, não já sobre o assoalho, mas na própria mesa. Depois foi o lápis de Brunier, tornado médium escrevente, que interpretou o pensamento do invisível visitante. Há uma pergunta formulada por Eugênio Nos. Que é o dever? Respondia ele. O dever é o cumprimento, por livre volição, do destino do ser inteligente. O dever é proporcional ao grau do indivíduo na grande hierarquia divina necessária. Digo necessária, porque sempre a necessidade implica Deus. Uma comparação para definir a prece. Suponhamos um ser representado por um círculo. Esse ser tem uma vida interna e uma vida externa. Sua vida externa, ou irradiante, ou expansão divina, parte do ponto que está no centro e ultrapassa o círculo que corresponde ao finito para dirigir-se ao infinito. Aí está, portanto, a elevação na vida. Como religião atual, chama-se isso, no ponto de vista da prece, simples ascensão para Deus. Sondai essas 3 palavras e podereis concluir com a ciência. O misterioso interlocutor de Eugênio Nos não se deu a conhecer. Aqui também temos uma nota de rodapé, dizendo: entenderam certos críticos poder explicar as manifestações da rua de Beaune pela teoria do inconsciente ou subliminal dos experimentadores. Se, entretanto, alguns dos fenômenos obtidos parecem justificarem essa explicação, o conjunto dos fatos lhe escapa completamente. Há contradição frequente entre as apreciações, as opiniões, os conhecimentos do manifestante e o dos operadores. Voltando. Noutros casos, porém, manifestaram-se, por intermédio da mesa, personalidades invisíveis absolutamente desconhecidas dos experimentadores e sua identidade pôde ser positivamente verificada. Foi, entre outros, o caso de Anastácia Peregrine, falecida no hospital de Tambov, na Rússia, em novembro de 1887,
e que se manifestou espontaneamente pela mesa no dia seguinte ao de sua morte, em casa do Sr. Nartzef, a um grupo de pessoas às quais lhes desconhecia a existência. Depois foi Abraão Florentino, soldado da milícia americana, morto a 5 de agosto de 1874 em Brooklyn, nos Estados Unidos, que se comunicou em Shanklin, ilha de Wight, na Inglaterra, no mesmo mês, indicando de modo claríssimo sua idade, seu endereço, com abundantes particularidades acerca de sua vida passada. De minuciosa pesquisa, resultou constatar-se que todas essas particularidades eram exatas. As provas de identidade obtidas por intermédio da mesa são numerosas. Muitas, porém, se têm perdido para a publicidade e para a ciência em virtude do caráter de intimidade associado a essas manifestações. Muitas almas sensíveis receiam expor à curiosidade pública o segredo de suas afeições e de seus padecimentos. O Dr. Chazarem transmitiu 2 comunicações dessa ordem ao Congresso de Paris de 1900, nos termos seguintes. Durante 10 anos, em um grupo familiar a que eu presidia, e cujo médium, minha filha Joana, não tinha mais de 13 anos quando começaram as sessões, comunicamos de modo mais satisfatório com os nossos amigos do além, pois que nos deram, sobre a vida do espaço, instruções valiosas como raramente se obtém. A primeira comunicação, de 16 de maio de 1888, vinha ao encontro da grande dor que me causara a perda de meus 2 melhores amigos, falecidos 2 meses antes, com alguns dias de intervalo um do outro. É a seguinte: desejaríeis ouvir os festivos cânticos entoados lá em cima, quando uma alma querida e esperada faz seu reingresso no mundo dos espíritos. Desejaríeis contemplar o espetáculo da felicidade desse novo encontro? Oh, nós que experimentamos essas alegrias, quereríamos vô-las fazer partilhar. Mas aí, por que é forçoso que seja, muitas vezes, a nossa felicidade perturbada por vossas tristezas? Quando um de vós se acha voltado para o país das almas, é necessário que se eleve acima dos sofrimentos terrestres e despedace todos os laços que o prendem à terra. Nada seria capaz de o reter ou encadear por mais tempo, semelhante ao prisioneiro a quem foi restituída a liberdade, ala seus novos horizontes que se lhe descerram. Oh, não choreis pelos vossos caros libertados, porque depois de haver desconhecido as amarguras da separação, conhecereis também as doçuras de os tornar a ver. As mesas foram consultadas por altas inteligências. Graças a elas, a senhora E. de Girardin conversava com espíritos de Escole, Augusto Vacquier, nas Mythes de la Storie, refere que em Jersey iniciou ela nessas práticas toda a família de Victor Hugo. Dentre outras, reproduziremos esta comovedora narrativa. Uma noite, a mesa soletrou o nome de uma morta, sempre, entretanto, viva na lembrança de todos os que ali se achavam. Era inadmissível a desconfiança. Ninguém teria tido a coragem ou a ousadia de, em nossa presença, tripudiar sobre esse túmulo. Uma mistificação era já bem difícil de admitir, quanto mais uma infâmia. A suspeita seria de si mesma desprezível. O irmão interrogou a irmã, que surgia da morte para consolar o exilado. A mãe chorava. Uma emoção inexprimível oprimia todos os corações. Eu sentia distantemente a presença daquela que o vendaval arrebatara. Onde estava? Amava-nos sempre? Era feliz? Ela satisfazia a todas as perguntas, ou respondia que lhe era defeso responder. A noite escoava, e nós permanecíamos ali, com a alma presa à invisível aparição. Afinal, nos disse ela, adeus. E a mesa ficou imóvel. Após a partida da senhora de Girardin, o grande exilado continuou esses misteriosos exercícios e os consignou em muitos cadernos, que o senhor Camilo Flammarion pôde compulsar, e dos quais publicou alguns fragmentos
em Annales politiques et littéraires, em 7 de maio de 1899. Aí se encontra o seguinte: a senhora Victor Hugo e seu filho François reuniam-se quase sempre em torno da mesa. Jacquerier e alguns outros não se aproximavam senão alternadamente. Hugo jamais. Ele desempenhava o papel de secretário, escrevendo à parte em folhas de papel os ditados da mesa. Esta, consultada, anunciava geralmente a presença de poetas, autores dramáticos e outras personalidades célebres como Molière, Shakespeare, Galileu e etc. Na maioria das vezes, porém, quando interrogados, em lugar do nome que se esperava, a mesa soletrava o de um ser imaginário, como este, por exemplo, que reapareceria com frequência: a sombra do sepulcro. Um dia, os espíritos pediram que os interrogassem em verso. Victor Hugo declarou que não sabia improvisar como repentista e pediu que fosse adiada a sessão. No dia seguinte, tendo Molière ditado seu nome, o autor de La Légende des siècles recitou os seguintes versos. Bom, aqui agora ele tem o verso em francês, que eu não vou saber ler, mas ele traz aqui depois a versão em português. Então, eu vou ler essa e depois eu volto. Bom, então ele recitou os seguintes versos. Victor Hugo a Molière. Tu, que de Shakespeare a manopla empunhaste, e que opuseste a Otelo o taciturno alceste, astro a resplandecer num dúplice horizonte. Já no Louvre, ou no céu, poeta, arcanjo ou Molière, honrosa para mim tua insigne visita. No espaço, prestar-me-ás hospitaleiro auxílio? Seja-me sob a relva a sepultura aberta, encaro sem temor da eterna sombra a cova, porque nela, bem sei, se aprisiona o corpo, de asas, porém, a alma se adorna. Espera-se. Não é Molière quem responde, mas ainda a sombra do sepulcro. E, em verdade, ninguém pôde ler essa resposta sem ficar maravilhado de sua irônica imponência. A sombra do sepulcro a Victor Hugo. Espírito que a treva devassar pretendes, e que, o facho terrestre, empunhando a que vens, furtivo a tatear nestas funéreas sombras, forçar do túmulo os umbrais. Recolhe-te ao silêncio e apaga essa candeia. Volve à noite, da qual só os espaços emerges. Não pode o humano olhar ler as eternas coisas dos mortos na espádua inclinado. A lição era ríspida. Indignado com a conduta dos espíritos, Victor Hugo largou o caderno e abandonou a sala. As comunicações ditadas pela mesa em Jersey, conclui o Sr. Flammarion, apresentam uma grande elevação de pensamento e esplêndida linguagem. O autor das Contemplações acreditou sempre que nelas havia uma entidade exterior, independente dele, às vezes mesmo hostil, que com ele discutia e o chamava à ordem. E, entretanto, examinando-se esses 3 cadernos, força reconhecer que ali está Victor Hugo, algumas vezes mesmo o Victor Hugo sublime. Longe de mim a ideia de acusar sequer de leve nem Victor Hugo, nem Vacquierier, nem alguns dos assistentes de haver trapaceado, de ter conscientemente engendrado frases para as reproduzir pelo movimento da mesa. Isso está fora de questão. Restam, porém, 2 hipóteses. Ou uma ação inconsciente do espírito Victor Hugo, de um ou de alguns dos assistentes, ou a presença de um espírito independente. Não nos seria possível partilhar da hesitação do Sr. Flammarion em face desse problema.
Os versos da Sombra do Sepulcro não são o produto de Victor Hugo, pois que ele antecipadamente declara não saber improvisar, e zanga-se com a resposta altaneira e espontânea do espírito. Se não é admissível que, se tivesse ele querido a si mesmo infligir uma lição, o respeito que lhe votavam ainda menos permite atribuir essa intenção às pessoas que o cercavam. Ao demais, assegura-se, ele jamais estava ao pé da mesa. Quanto à linguagem, não esqueçamos que os espíritos não a empregam entre si, mas se comunicam simplesmente pelo pensamento. Eles não se utilizam da linguagem articulada senão em relação conosco e sempre na forma que nos é habitual. Que admira que um espírito de grande elevação, como parece o interlocutor de Victor Hugo, tenha querido falar ao poeta em sua própria linguagem. Qualquer outro estilo teria ficado abaixo das circunstâncias e do meio. Os fenômenos da mesa têm trazido numerosas adesões ao espiritismo. A mesa que se ergue e se move, com ou sem contato, e dita frases imprevistas, impressiona os céticos, abala a incredulidade. Mas as convicções não se firmam e consolidam senão quando o fenômeno reveste um caráter inteligente e fornece provas de identidade. Sem isso, a primeira impressão não tarda a dissipar-se, e chega-se a explicar o fato por qualquer outra coisa que não a intervenção dos espíritos. Os fatos puramente físicos são impotentes para produzir convicções duradouras. O próprio professor Charles Richet o reconhece. Ele presenciou em Milão, em Roma e Paris manifestações muito significativas. Subscreveu relatórios concludentes, mas, a breve trecho, pela força do hábito, reincide em suas hesitações de antanho. Nossa convicção, diz ele em seu discurso proferido em 1899 na Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas. Isto é, a dos homens que observaram deveria servir para convencer os outros. Ao contrário, porém, é a convicção negativa dos que nada viram e nada deveriam dizer que enfraquece e chega a destruir a nossa. Acabamos de ver, nos casos mencionados, que a mesa pode tornar-se um instrumento de espíritos eminentes. Esses casos são bem raros. Na maioria das vezes, são almas de fraca inteligência que se manifestam por esse processo. Suas comunicações são geralmente banais, ou mesmo grosseiras e sem valor. Quanto mais inferior é o espírito, mais fácil lhe é agir sobre os objetos materiais. Os espíritos adiantados só excepcionalmente se servem da mesa em falta de outro meio. O contato e a manipulação dos fluidos necessários às manifestações desse gênero impõem um certo constrangimento aos espíritos de natureza etérea e delicada. Não raro, contudo, o afeto e solicitude que nos votam lhes fazem superar muitas dificuldades. As manifestações da mesa são apenas o vestíbulo do espiritismo, uma preparação para fenômenos mais nobres e instrutivos. Não vos detenhais nas experiências físicas, logo que delas houverdes escolhido o que vos podem fornecer como certeza. Procurai modos de comunicação mais perfeitos, suscetíveis de vos conduzirem ao verdadeiro conhecimento do ser e de seus destinos. Pronto! Essa foi a leitura, então, do capítulo 17 do livro No Invisível, escrito por Leon Denis, que é esse livro que traz estudos mais aprofundados da parte científica do espiritismo, né? Então, que eu acho bem interessante de estudar. Para quem já leu A Codificação, do Allan Kardec, esse é um livro muito legal de aprofundar mais essa parte da experimentação e de conhecer um pouco melhor. Então, eu agradeço muito a você que acompanhou a leitura do capítulo até o final. Agradeço a sua companhia nesse estudo e caso você tenha aproveitado de alguma forma essa leitura, se você quiser, deixa o seu gostei no vídeo, porque também vai ajudar o canal a crescer
e a mostrar para outras pessoas também que possam aproveitar essa leitura. Se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, porque também facilita para você receber os próximos capítulos no seu feed e não precisar ficar procurando depois, caso você queira continuar ouvindo a leitura desse livro, né? E se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, se você quiser deixar uma reflexão sobre esses fenômenos das mesas, né, das escritas pela mesa, das comunicações, vai ser muito legal também ter esse espaço para discutir, para conversar. E eu vou ficar muito feliz em ler qualquer comentário que você queira deixar. Então é isso. Gratidão pela presença. Espero que tenha sido proveitoso para você de alguma forma. Espero ver você no próximo capítulo também. Então, gratidão é isso. Até a próxima.